Quer ter uma mente sarada que trabalhe a seu favor e não sabote seus sonhos e planos? Quer aprender como vencer as batalhas da mente e assumir o controle da sua vida? Hoje você irá aprender como pode virar esse jogo. Meu nome é Ângela Bento e estou aqui mais uma vez para te ajudar a renovar a sua mente no seu dia a dia. Temos aprendido que em nossa mente nós temos o lado crítico e o lado sábio, ambos trabalhando conforme a sua intenção. O sábio com a intenção de nos trazer a esperança, de nos trazer pensamentos que vão nos gerar resultados assertivos. O crítico para fazer exatamente o contrário, nos trazendo desesperança por meio de nos lembrar de coisas que nos trouxeram traumas, que nos trouxeram dores lá do passado, fazendo com que nós tenhamos ciclos de derrotas ou que interrompamos ciclos que poderiam nos levar à vitória. O crítico nos traz uma desesperança e uma falsa esperança, uma esperança enganosa, fazendo com que o nosso olhar siga em direção que vai ser contrária ao que nós queremos. É por isso que ele está sabotando as nossas vidas, porque apesar de nós querermos um resultado, ele nos faz caminhar para um outro completamente diferente e ruim. O grande diferencial para a sua vida e para a minha vida é a ação de Deus, tanto na questão do sábio quanto na questão do crítico. Sim, Deus é o elemento que pode estar faltando na sua vida para que você tenha mudança na sua trajetória. E você pode me dizer, Ângela, mas eu acredito em Deus. Eu até vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço os meus devocionais. Eu quero dizer para vocês que apenas crer e ter práticas que são importantes, inclusive são citadas na própria Bíblia, que nós as tenhamos, não é suficiente. Se você realmente não acreditar e não chamar a presença dele para as situações que estão acontecendo aí na sua mente. É por isso que entender efetivamente que está acontecendo uma batalha na sua mente e como que ela acontece, faz com que você clame a Deus exatamente numa situação específica. Já ouviram falar em oração específica? É aquela que você fala, olha, está acontecendo isso aqui. Eu estou enxergando dessa maneira e existe um mal atuando na minha mente ou espiritualmente dessa maneira. Eu preciso que o Senhor interfira. E mesmo quando não tenhamos clareza, clamar a Ele para que nós tenhamos uma clareza sobre tudo que está acontecendo, também é uma oração que Ele nos responde. Quando digo que Deus é fundamental para que nós vençamos essa batalha na mente, é porque não se trata apenas de uma batalha. São duas grandes batalhas que nós travamos. A batalha mental, que é essa entre o crítico e o sábio, e a batalha espiritual, que é entre Deus e o diabo, a luz e as trevas. Gente, eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu detesto ficar falando do diabo. Não porque eu tenho medo de falar o nome dele, é porque eu acho que não tem que ser dado crédito a ele. Mas realmente é impossível não falar dele nesse contexto dessas batalhas. É impossível, você pode até dar um outro nome se você quiser, mas é ele quem está agindo. E eu quero dizer para vocês que a minha grande alegria é exaltar o nome de Deus em todo o tempo, e pode ter certeza que eu faço isso em todo o tempo. Em ambas essas batalhas, na batalha mental e na batalha espiritual, nós temos um grande general. Esse general é Cristo. E por que que ele é o nosso general? E por que que ele é a única pessoa que pode fazer com que nós tenhamos vitória? Porque ele já venceu o diabo lá na cruz. Para nós cristãos, isso é uma verdade. Para você que ainda não conhece muito sobre isso, ou que até então não tem crido, eu desafio você a parar e pensar um pouquinho. Você vai ver o quanto que isso faz sentido. Se você realmente tem intenção de sarar a sua vida, de que sua vida seja sarada e de que essas batalhas sejam vencidas, ouse fazer isso, ouse começar a entender, a procurar. Sabe, queridos, eu costumo dizer o seguinte, a gente simplesmente negar alguma coisa e dizer que não acredita é muito fácil. Na verdade é mais simples, né? Mas não é o ideal. Até para que nós digamos que não acreditamos, que não confiamos, que isso é mentira, que isso é verdade, nós temos que estudar.
É o que eu estou fazendo para apresentar isso para vocês. E podem ter certeza que a cada vídeo que eu posto, eu vou assistir um por um de novo e vou ver se ali, por algum motivo, não foi dita alguma palavra que destoa da verdade e que possa trazer qualquer tipo de confusão. Ouse aprender, ouse buscar, ouse parar de dizer que apenas não acredito, não tem nada a ver, isso aí é conversa desse ou daquele. Para! Essa não é a conversa de quem quer ter vitórias. E você nasceu para ser um vencedor, independente da situação que você está vivendo agora. Esse nosso general, que é Cristo, ele nos dirige na nossa batalha espiritual, juntamente com os anjos, para combater o diabo e os seus demônios. Você sabe que o diabo tem a sua gangue também. Então, Deus e os anjos estão a nosso favor para nos ajudar nessa caminhada. Ele também nos dirige na batalha mental, por meio do sábio, que é aqui, uma região da nossa mente, é uma coisa aqui neurológica. A neurociência nos explica sobre isso. E como que ele age isso? Potencializando os efeitos do sábio, fazendo com que tudo aquilo que nós precisemos em determinados momentos da nossa vida seja alcançado. Por quê? Porque estamos acessando essa área da nossa mente, do nosso cérebro e fazendo com que isso seja potencializado por crermos em Deus, por crermos em Jesus, por estarmos buscando nele aquela força que nesse momento, nessa situação aí, você não está tendo. Ou seja, pelo fato de o crítico estar sendo instigado o tempo todo pelas trevas, por meio do diabo, mesmo que nós tentemos vigiar os nossos pensamentos e tomar um cuidado ou outro e ter uma cautela, a nossa mente inconsciente, que é onde nós acessamos, ela vai estar sendo atacada pelo diabo. E nós não vamos ter acesso a ela sozinhos. Nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Então, essa ajuda é indispensável. Ao trazer todas essas lembranças dolorosas, traumáticas à nossa mente, o nosso cérebro, que não consegue distinguir o que é real do que é imaginário, faz com que você reviva aquilo sem que você perceba. E toda aquela dor, toda aquela angústia vem à tona junto com as lembranças. Nesse momento, crenças de desvalor, desamor e desamparo são acionadas, fazendo com que nós nos sintamos totalmente desmerecedores de tudo que estamos buscando. Esse pensamento de desmerecimento faz com que nós percamos o ânimo, a vontade, o desejo de seguir em frente. Sabe aquele plano que você tinha e que você queria tanto ter levado a cabo e você de repente, do nada, perdeu o encanto? Foi o desmerecimento trazido por coisas que estão aí dentro. Sabe aquele sonho que você almejou a tua vida toda e quando você já estava caminhando assertivamente rumo a ele, de repente você parou e começou a pensar que por que você está fazendo isso? Não vale a pena. Que sentido há nisso? São essas crenças que te levaram a esse desmerecimento e que fazem com que os seus ciclos de realidade sejam ciclos de derrota. É muito importante lembrá-los que o inimigo das nossas mentes usa também pessoas para acionar esses gatilhos que puxam essas lembranças. Vocês já ouviram falar que existem pessoas que parecem que estão amando do inimigo? E na verdade elas estão, mesmo que não estejam percebendo. São como marionetes, mas o diabo, ele não perde nenhuma oportunidade. Então, essas pessoas que também estão cheias de dores, que também estão sendo atacadas nessas duas batalhas que acontecem nas nossas vidas, às vezes elas trazem uma palavra para você, uma dura palavra, às vezes elas estão cheias das suas dores, do seu sofrimento, da sua infelicidade, daquelas coisas que ela não está conseguindo acessar e ela tem que jogar para fora. E ela joga na vida de um familiar, de um filho, de um marido, de um irmão, do pai, da mãe e de outras pessoas que estão próximas. Então, gente, a nossa luta, como vocês percebem, ela não é contra a carne e sangue. Ela é contra os principados e as potestades, agindo aqui na nossa mente, agindo na vida de outras pessoas que são usadas contra nós para que nós não alcancemos a vitória que já foi decretada nas nossas vidas. O diabo e toda a sua treva
tem um desejo particular na destruição das famílias, que é o grande e maior projeto de Deus. Por isso temos que ficar muito atentos às palavras que estamos lançando para as pessoas ao nosso redor. Já ouviram falar em maldição hereditária? É isso. As pessoas começam a repetir tudo aquilo que as suas dores e os seus traumas emocionais aqui inconscientes estão trazendo à tona. E começam a gerar outros traumas, outras dores em quem está ao seu redor. E essas outras pessoas crescem e vão replicando, replicando, replicando. Isso é o que nós chamamos de maldição. Nesse caso, hereditária. Então, queridos, não adianta apenas nós repelirmos o diabo, não adianta apenas nós querermos fazer uma libertação no plano espiritual, sem que essa libertação na nossa mente aconteça também. Eu defendo sinceramente, a despeito do que você possa acreditar, que as duas coisas juntas é que vão fazer com que você realmente quebre todo o ciclo de maldição mental, espiritual, hereditária na sua vida, na vida da sua família. Com certeza, a mente e a espiritualidade estão sendo usados nesse plano diabólico em destruir a sua família e a minha família. E você vai permitir isso? Algumas pessoas podem me dizer assim, Ângela, mas eu dou conta, eu consigo neutralizar os meus pensamentos, minha vida tá redondinha, tá tudo certo. Às vezes vem sim um pensamento ou outro, mas eu tiro de letra e eu nem tô me importando, eu estou plena, sou quase um lírio do vale. Gente, isso até pode ser uma verdade se os seus resultados estiverem bons. Será que os resultados com as pessoas ao seu redor estão bons? Agora, lembre-se, talvez você esteja enxergando que está tudo bem dentro do que você enxerga, que é o consciente. Vocês já ouviram aquela analogia sobre o iceberg? A neurociência, aliás, a psicanálise, ela usa muito essa analogia de um iceberg. Normalmente o que aparece é só a ponta dele. E aí as pessoas que não sabem exatamente do que se trata, elas vão focar ali naquela ponta e vão tentar fazer com que aquilo ali seja resolvido. Mas com certeza o que vai trazer o maior dano é aquilo que está lá no fundo, é aquilo que está no inconsciente. Então, sem querer não acreditar que você possa estar com a tua vida muito bem, e eu fico muito feliz por isso, eu te chamo a atenção para que você preste atenção realmente em todas as situações, para saber como é que você está aí por dentro, como é que está a tua saúde. Existem muitas doenças que são causadas por dores emocionais, que não são tratadas. A psicanálise também fala que muitos de nós ficamos como se fosse empurrando uma boia para o fundo. Vocês já brincaram em piscina de pegar uma boia e empurrar para o fundo? Tem que fazer uma força enorme, né? Se soltar um pouquinho, ela vem à tona. Mas essa força, imagina que você tem que ficar lá um dia inteiro que fosse. Você viu que dor, que desconforto que causa? Muitos de nós estamos assim, empurrando essa boia lá para baixo. O que é essa boia? São essas lembranças, são essas coisas ruins que estão aí dentro e que você não quer gerenciar. E sabe por que a nossa mente não deixa elas vir à tona? Porque ela acredita que você não está preparado ainda para resolvê-las. E isso muitas vezes é verdade. Muitas vezes nós não estamos em condições de resolver. Nós não temos uma condição de resolvê-las. Mas olha, não é empurrando lá para baixo, deixando escondido, ou aparentemente escondido, que nós vamos resolver os nossos problemas. Para isso é que existem profissionais para ajudar, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, mentores. Claro que mentores, assim como eu, nós não vamos adentrar essa linha do inconsciente para trazer lembranças que são extremamente dolorosas e que podem causar uma reação muito difícil sem que tenhamos essa condição. Isso normalmente tem que acontecer num set terapêutico. Então, muito cuidado ao deixar que qualquer pessoa acione as suas lembranças mais profundas. Isso, ao invés de te trazer saúde, de sarar a sua vida, pode trazer ainda mais problemas. Vocês concordam que travar uma batalha contra um inimigo que você enxerga é muito mais fácil? Pois é. A partir do momento que você começa a ter acesso a essas informações, você pode ter um olhar diferente. E olha,
eu posso garantir para vocês que esse olhar diferenciado, entendendo quem realmente está agindo contra a sua vida, contra as suas vitórias, contra as suas alegrias, vai fazer com que você tenha novos resultados. Existe uma outra situação que às vezes acontece também, que é o que nós chamamos de negação. A psicologia chama de negação consciente, a dela que eu estou falando, aquela em que as pessoas deliberadamente elas escolhem não enxergar um problema. É aquela história de fazer vistas grossas, sabe? Eu sei que tem um problema ali, eu sei que ele está incomodando, mas sabe, eu vou deixar para lá, afinal de contas isso não vai levar a lugar nenhum. Vai sim, vai te levar a um lugar de destruição logo, logo, sem que você perceba. Vai destruir porque todo conflito que não é tratado, em algum momento ele vai vir à tona. Você está empurrando uma boia, de um jeito ou do outro você está empurrando. Então, negar também é uma ação de sabotadores. Existe até um sabotador que tem um nome que ele faz com que isso aconteça muito. Mas nós não vamos falar disso agora, vai ter um momento muito especial para isso nos outros vídeos. Então, queridos, preste atenção. Que conflito você está querendo evitar? O que você está dizendo? Ah, não é nada. Quer saber? Isso não é nada. Ah, não, isso não está me afetando. Será que não está te afetando? E mais, será que não está afetando a outra pessoa que está envolvida nisso? Você já parou para pensar? Cuidado, o inimigo pode estar te cegando também, juntamente com o crítico. Preste atenção. Essa coisa de ficar negando o que está acontecendo pode ser vista na Bíblia quando ele fala assim que nós ficamos que nem um sepulcro caiado. Isso está lá em Mateus 23, 27. Diz assim que está bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície, apodrecendo os nossos sonhos e nossa vida e a de quem está por perto. Então, gente, presta atenção. Às vezes você está cheirando mal por dentro e não sabe disso. Porque às vezes é um cheirinho que começa ali, pouquinho. Sabe aquela história que às vezes nós não sentimos o nosso cheiro, mas as pessoas ao redor sentem? É que nem perfume. Às vezes quem passa perfume, o perfume é gostoso, né? Quer dizer, alguns, né? Tem uns que misericórdia. E você passa e você sai pleno, sai bonito. E de repente você chega no lugar e a pessoa tá... Nossa, perfume, nossa, né? E tá afetando os outros e você acha que tá tudo bem. Outras vezes você não passa perfume nenhum. Ou talvez não tomou banho por uma razão ou por outra, né? Vai saber. E você também não tá sentindo o seu cheiro. Você já até acostumou. Mas você acha que quem tá perto não tá sentindo? Então presta atenção no que perfume que você está exalando. Presta atenção com essa coisa de negar o que está aí dentro. Você quer negar para o quê? Quem que você está ajudando negando? Ai, tem gente que fala, nossa, aquela pessoa ela é ótima. Ela não se importa com o que os outros estão falando. Ela não se importa, ela está vivendo uma situação. Olha, uma situação foi criada, mas está tudo bem. E as pessoas estão olhando a ela como se elas fossem, nossa, um santo. Não é um santo. Não é. Muito pelo contrário. Pode estar realmente sendo destruído. E volto a dizer, destruindo vidas ao redor. Tome cuidado. Vocês viram que eu falei sobre esse elemento que está fazendo, que poderá fazer a sua vida ser sarada de verdade, que é Deus, que é Jesus. Mas olha, aqui, nesse plano também, nós temos muitos profissionais para nos ajudar. Os consultórios, aliás, estão cheios, estão abarrotados de pacientes. E nós nunca devemos, abrir mão de um tratamento quando for necessário. Nunca deixe de procurar um profissional quando você perceber que é necessário, quando alguém te indica ou quando você perceber que por mais que você já esteja fazendo tudo o que nós estamos dizendo aqui, buscando em Deus realmente, deixando Ele agir e buscando aqui trabalhar, observar a nossa mente, não está dando certo, ainda está faltando alguma coisa, procura um profissional. Procura um bom profissional, não procure charlatães que podem fazer com que você piore. Mas nunca negligencie a ajuda espiritual. Eu creio que está ficando muito claro para vocês, independente de religião, não estou falando de religião, gente. Você pode não ir à igreja nenhuma, eu não vou discutir isso com você. Mas se você crê em Deus e você sabe que existem as trevas, você precisa
Ah, e se eu não creio em Deus, e se eu não acredito nas trevas, eu não preciso? Precisa também. Porque aí é que você está lascado de vez, ou que pode estar lascado. Porque o que mais o diabo quer é que você não acredite nele. Porque quando você não acredita que existe um perigo, você corre muito mais risco. Já ouviram aquela expressão assim, que o mar é de quem não tem medo? Porque quem tem medo não vai para lá. E quem não tem medo, não tem perigo, eu vou lá, dali a pouco tá lá o salva-vida correndo, nadando em direção, se tiver condições de salvar. Você quer passar por isso? As trevas nunca desistirão de nos tragar. Por isso que toda essa vigilância, todo esse cuidado tem que ser todo o tempo, durante toda a sua vida, vigiando, sem cessar, orando, meditando, clamando a Deus, dispondo de toda essa ajuda do nosso Jesus em todo o tempo na sua vida. A negligência em qualquer uma dessas áreas, mental, espiritual, emocional, pode fazer com que muitas vidas estejam sendo destruídas, de cristãos e não cristãos. Claro, e não menos importante, existe o sobrenatural de Deus. Existem situações em que Deus ele pode curar você, sarar você de uma ação que está acontecendo aí que você não estava percebendo. Isso já aconteceu comigo uma vez no retiro de mulheres. A pastora Jurema, minha querida, orou por mim no momento lá da ministração e ela orou e ela colocou a mão sobre a minha cabeça e ela disse assim, que ela repreendia, que ela ordenava que todo espírito de rejeição saísse da minha vida. Eu, claro, respeito, acredito totalmente na unção de Deus sobre a vida da pastora Jurema, mas eu pensei assim, uai, mas espírito de rejeição, acho que ela se enganou, isso aí não está acontecendo comigo não. E terminou tudo, foi tudo muito bem, e eu fui deitar, era um lugar muito bonito, mas eu fui deitar, e eu fui meditar naquilo que tinha acontecido. Vocês estão vendo como é que existem coisas que nós temos que fazer? Deus já tinha agido por meio da pastora, mas cabia a mim pegar aquilo e levar para dentro, para Deus, e trazer aqui para dentro de mim. E comecei a pensar, e eu falei assim, Deus, o que é que aconteceu? Que espírito de rejeição é isso? Que sentimento de rejeição? A gente fala espírito de rejeição, por quê? Porque tem a ação das trevas, olha só. E porque tem a ação emocional. A ação das trevas foi demonstrada, foi mostrada ali para a pastora, mas de uma coisa que já estava existindo aqui, que tinha sido ocasionado lá atrás. E naquele momento que eu estava ali quieta no meu cantinho orando, pedindo a Deus para me mostrar o que tinha sido revelado ali que eu não tinha entendido, veio à tona. Esse foi um sobrenatural que eu estou aqui exemplificando para vocês. E veio uma situação que aconteceu com meu pai há muito tempo. Uma situação, gente, que quando veio à tona eu pensei, meu Deus, me deu dor, me causou dor. Falei, meu Deus, isso realmente me causou dor. E quando eu lembrei daquilo, olha, foi como assim, se tivessem aberto os meus olhos. Eu comecei a perceber o quanto que aquilo interferiu em situações na minha vida ao longo de toda a minha vida. Até há pouco tempo. E graças a isso, eu fui conversar com o meu pai sobre isso. Nós choramos muito. Ele me pediu perdão. Falou que ele não teve a intenção. E claro que eu perdoei, porque eu sabia que ele não tinha intenção. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Foi uma palavra, foi uma ação, não foi nada mais grave. Às vezes a gente acha que as coisas que são graves é só algum tipo de abuso mais intenso, seja físico. Mas não, às vezes uma palavra que você está falando ali, às vezes um empurrão que você dá em alguém, às vezes uma falta de um abraço que você dá em alguém pode ocasionar isso. E foi uma coisa parecida assim que aconteceu. Mas graças a Deus, e a esse sobrenatural, e a ação dele na vida da pastora, que orou por mim, eu fui sarada disso. Eu pude me reconciliar de uma coisa que eu nem sabia que estava ali, e que estava travando a minha vida. E graças a Deus por isso. Então vocês estão vendo como que as coisas acontecem realmente? Então, me diga agora, para você que de repente achava que sozinho tinha poder suficiente para vencer a sua mente, que você é forte, que você lê livros de autoajuda, nada contra, viu gente? E que você se conhece muito bem e que você dá conta, será que você continua pensando assim ainda? Será que não vale a pena você olhar para o outro lado? Vai avaliando. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma outra percepção. Olha aí,
Será que você não está empurrando alguma boia para o fundo e que está te judiando? Será que não existe uma dor aí que está te incomodando, como se tivesse alguém cutucando você o tempo todo? E por cutucar o tempo todo você está ferindo? Sabe, eu tenho um gatinho, tenho não, o gatinho não é meu, apareceu aqui, minha neta quis dar comida para ele e um dia ele estava ali e eu fui tentar, minha filha disse que parecia que ele estava machucado e eu fui muito inocente, né? Passar a mão nele para ver se tinha algum machucado. E eu acho que mesmo levemente como eu fiz, eu passei a mão nele e adivinha o que ele fez? Ele me mordeu. Ele me mordeu aqui na minha mão. Então, quando você está ferido, mesmo que você não perceba, mas tem uma dor aí dentro, você vai ferir outras pessoas. Será que você está ferindo alguém aí na sua casa, na sua família, no seu entorno? Quantas feridas você está ocasionando em você mesmo? Ao não permitir que essas lembranças sejam tiradas de você. Não permita, não permita. Ouse trazer Deus para a sua vida. Ouse acreditar que só Ele, permeando toda essa situação mental, toda essa situação hereditária aí na sua vida, só Ele fazendo isso é que você vai conseguir ser sarado de verdade. Só assim você terá uma mente sã, sarada por Deus. Deus, Ele é a sua bússola, Ele é seu guia. Ele não só te mostrará o caminho que você deve seguir, como Ele te mostrará o que você deve fazer para seguir nesse caminho, para permanecer, para ter uma constância, se você permitir, é claro. E então, o quanto que esse vídeo falou ao seu coração? O quanto que esse vídeo pode ajudar você a ter uma mudança no seu olhar, no seu comportamento? Se você gostou, curta, abençoe mais pessoas compartilhando, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, porque se você não acionar o sininho, você não vai ser avisado quando os novos vídeos são postados. Aliás, queridos, eu tive que fazer uma nova mudança. Os novos vídeos serão postados sempre terças e sextas, não mais às terças e quintas. E eu sei que você vai estar aqui comigo, aprendendo e conseguindo renovar a sua mente no seu dia a dia. Que Deus te abençoe grandemente.